de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 9, do livro de Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe a todos que contribuíram. Senhor, abençoe e multiplica 2 vezes mais. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. O verso diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena, eis que escreve o que viu e o que é participante às 7 igrejas na Ásia. Verso 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e cooperador nas aflições do reino e a paciência em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi destras de minha uma grande voz como de trombeta, e que diz o que vem, o que escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estavam na Ásia, em Éfeso, Esmínia, e Pérgamos, e Tiatira, e Sardo, e Filadélfia, e Laodiceia. Pode se sentar e glorificar a Deus. É o livro das revelações de Deus, é o Apocalipse. Quando você que está conhecendo Jesus, que tem um interesse de conhecer Jesus, nunca leia Velho Testamento. Sempre lê de Mateus para frente. O Velho Testamento é historiações e aplicações de fé para quem está em Cristo Jesus. O Velho Testamento é só para edificação de quem conhece. Agora, se você quer conhecer o profundo de Deus, você tem que ler de Mateus para frente. Você tem que conhecer o que Jesus ofereceu para resgatar e salvar nossas vidas, né? Porque você vai ver que tem pessoa que está na igreja que não conhece o livro de Apocalipse, porque não estudou de Mateus e foi. Então foi uma revelação revelada a João. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer assim: Eu, João, que também sou o vosso irmão. Ele está dizendo: eu sou o vosso irmão e cooperador nas aflições do reino do céu. João está dizendo aqui que ele é o vosso cooperador, ele é o seu irmão e cooperador das aflições do reino de Cristo. Porque para aceitar a palavra de Deus, você vai ter que passar por aflições, por perseguições. E nós vamos ver um apóstolo chamado João, que a Bíblia vai mencionar que João, quando ele começa a pregar o Evangelho, porque ele é o último discípulo, é o último que morreu, foi João. Você pode ver que João teve uma morte muito linda. João, ele vai morrer, mas ele não vai morrer como os outros discípulos. E a Bíblia vai considerar João como discípulo do amor. O amor superou todas as aflições. E João, então, ele começa a pregar, e você vai ver que vai levantar um governo, e esse governo, ele é contra a palavra de Deus. E por ele ser contra a palavra de Deus, ele ouve falar de João, que era o último discípulo que tinha restado, e ele e Paulo, porque Paulo e João, eles vão fazer uma igreja
Gerson, você pode ver lá nas historiações que eles vão também participar. E de repente, quando esse homem de Roma começa a saber que João está pregando a palavra, então ele ordena que mate João. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, as historiações, que para matar João, para calar a boca de João, eles vão fazer um carneirão de óleo bem quente. E isso era exposto diante de todo o Senado de Roma. E ali as historiações vão dizer que João é lançado dentro de um carneirão quente, fervendo, para que ele calasse a boca e não pregasse mais a palavra. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não as historiações, porque na Bíblia não come tudo, que quando João é lançado dentro do caldeirão quente, fervendo, ele não morre. Ele fica intacto. Não acontece nada com João. Então aquele homem fica tão nervoso que ele manda dizer assim: pega esse homem e some com ele daqui. Para onde? Manda para a ilha de Pátio. E você vai ver que ele vai dizer aqui, João vai dizer aqui na carta de Apocalipse: eu, João, que também sou os vossos irmãos e cooperador das aflições do reino, na paciência de Jesus Cristo. Ele tinha tudo isso. Ele tinha a paciência de Jesus Cristo, porque para aceitar Jesus nós temos que ter a paciência de Jesus Cristo. Sem essa paciência não conseguimos aceitar a palavra. Aleluia. E ele vai dizer: nas aflições do reino e na paciência de Jesus Cristo estava na ilha de Patmos. Ele foi lançado naquela prisão por quê, igreja? Por que João é lançado na prisão de Patmos? Por quê? Por causa da palavra. Quem aceita Jesus, quem aceita a palavra, aceita Jesus, porque a palavra é Jesus. A palavra é o verbo vivo que habitou entre nós. Foi por causa dessa palavra que João é lançado numa prisão. E essa prisão não era qualquer prisão. A Bíblia diz que essa prisão ela ficava numa ilha, no meio de um mar. E esse lugar tinha crocodilo, tinha escorpião, tinha cobras mais venenosas. Então, como eles não puderam matar João, eles vão mandar para uma prisão. Só que eu quero te dizer uma coisa: por causa da palavra, nós vamos ser enviados em prisões. Você está vivendo uma prisão por causa da palavra. É por causa da palavra. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Aquele que aceita a prisão por causa da palavra vai começar a enxergar visões celestiais como João teve. Aleluia. João disse: eu tenho a paciência, eu tenho o amor de Jesus Cristo. Eu irei para aquela prisão. E quando João chega naquela prisão, irmão, o Senhor começa a entregar as revelações. Quer ter revelação de Deus? Passe por essa prisão, mas aceite a palavra. Aceite a palavra. João sabia que ele estava naquela prisão pelo determinado tempo de Deus. Porque as nossas lutas é uma determinação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não te colocou nessa prova para te destruir. Deus te colocou nessa prova para você enxergar as visões que Ele quer te dar.
João vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e cooperador das aflições. Ele diz que é cooperador contigo das aflições. Ele diz: sou cooperador das aflições, irmão. Para nós alcançar as coisas grandes de Deus, nós iremos passar por aflições, cada um de uma forma diferente. E Jesus te trouxe nesse culto para você entender a aflição que você está passando hoje. Ela vai produzir salvação amanhã. Ela vai produzir recompensa. Ela vai trazer a tua casa para os pés de Cristo. As aflições de hoje vai trazer frutos de arrependimento. E diz que João vai ficar dentro daquela prisão evangelizando. Que coisa linda. João vai evangelizar. E dentro daquela prisão ele ganha um filho daquela prisão. E todas as noites João tinha a visão de Deus. O amor de Jesus Cristo supera todas as coisas. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que jeito que você entrou aqui hoje. Mas eu sei que o sustento do céu está te sustentando. A graça de Deus pela palavra está te sustentando. Porque é a palavra que está te sustentando. A palavra ela é vida. A palavra ela é eficaz. A palavra ela é penetrante como uma faca de dois gumes. Ela penetra na divisão entre a alma e o espírito. Ela vai aonde eu não posso ir. Mas essa palavra ela entra para confrontar, ela entra para tirar as nossas vontades e colocar as vontades de Jesus Cristo. E quando eu vejo João dando graças ao Senhor naquela prisão, e vejo o céu se abrindo para João, porque quem está na palavra pode preparar até carneirão quente, não vai nos queimar, não vai calar a nossa boca, porque o que o diabo quer é calar a tua boca dentro dessa luta. O que o diabo quer é que você desista de buscar pela palavra. É o que o diabo quer. O diabo quer que você olhe para a luta e desista da palavra. Quem desiste da palavra, desiste de Jesus Cristo. Lá em João, eu quero uma pessoa para ler bem alto. Em João, quando João vai para a ilha de Pátio, ele lembra dessa palavra. Ele lembra. 1 João, no Evangelho segundo João, capítulo 1, pode ler bem alto. Segundo Evangelho, não é nas Escrituras, depois de Lucas, segundo Evangelho, escreveu João. O primeiro, o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Obrigado. João vai entender que dentro daquela ilha, dentro daquela prisão, João vai entender e vai dizer: no princípio ele era o verbo. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aleluia. E o verbo era Deus. Coisa linda, irmão. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. João agora está vivendo essa
Mateus 28. Mateus 11, 28. João também vai viver isso. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ainda é leve. João começou a ver tudo isso dentro daquela prisão, e o amor de João se multiplicou. O amor de João cresceu. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer nesta noite, as aflições de Cristo cooperam para as aflições que nós estamos passando no dia de hoje. Aleluia, trazendo a marca de Cristo verdadeiramente. Aleluia, glória a Deus. Não vivendo um evangelho frajuto, mas vivendo um evangelho de renúncia, vivendo um evangelho que vai chamar a atenção do mundo. Aleluia, vai escandalizar o mundo. O mundo não consegue ver Cristo, porque eles não querem passar pela aflição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas quando João entendeu que ali ele estava sendo perseguido por causa da palavra, o amor dele cresceu mais ainda. Aleluia. Eu fui arrebatado. No quê? Em espírito. No dia do Senhor. E ouvi destra mim uma grande voz, como de trombetas. Só pode ouvir a voz de Cristo quem está desocupado. Só quem está desocupado vai ouvir a voz de Cristo. E quando nós vamos ouvir a voz de Cristo? Quando nós estamos em batalhas espirituais, orando e dizendo: Senhor, me sustenta, me dá força, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, é o meu alicerce vivo. Porque Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Porque a minha igreja foi comprada. Não foi comprada com prata, não foi comprada com ouro, não foi comprada pelo Banco do Brasil, mas foi comprada pelo sangue carmesim, que desceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que compra, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele começa a ter as visões celestiais, aleluia, ele ouve uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia 7 igrejas que está na Ásia. João agora, aleluia, glória a Deus, como prisioneiro. Por mais que uma pessoa está dentro da cadeia, ela tem comunicação com o céu, e ela pode enviar cartas fora da cadeia para fora. João vai enviar carta. João vai começar a mostrar a experiência que ele está passando dentro daquela prisão agora. Aleluia, glória a Deus. João agora, ele está no mundo agora espiritual, porque lá não tem como fugir, não tem como sair. Então agora o momento de Deus agora é mostrar as coisas celestiais. Assim é na minha vida e na sua, quando nós estamos em batalha. E ele vai começar a escrever carta para quem? Para as igrejas que estavam lá fora, porque as igrejas que estavam lá fora estavam passando luta. As igrejas que estavam lá fora estavam sofrendo perseguição. E
Pelo contrário, a igreja vai começar a crescer, porque carta vai começar a chegar. Vai chegando carta, vai chegando alimento do céu, porque quem está dentro daquela prisão está tendo comunicação com o céu. A igreja de Ernesto, a igreja de Efésio, não perca a visão do céu, não perca a visão do céu. Deus está mandando dizer para vocês se fortalecer. A igreja somos nós. E João agora ele começa a escrever. No versículo 12, e vieram-me para que venha e que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Meu Deus, ele veja agora 7 castiçais de ouro. Aleluia. Orianda labaia, oriclama labasterianda labagaia. Eita Deus de mistério. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, cingido pelos peitos, um cinto de ouro. Meu Deus! No meio daquela prova, João vai ver alguém que vai confortar ele. Jesus está dizendo: no meio da tua prova eu vou aparecer para você ver que eu sou melhor do que essa prova que você está passando. Eu sou maior do que essa prova. Eu estou te contemplando, por isso resolvi me aparecer para você. E a sua cabeça e os seus cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como tocha de fogo. João, então, agora no meio dessa prova, irmã Beth, ele vai contemplar alguém com cabelo tão branco. Ele vai contemplar os olhos com tocha de fogo. A tua carne derrete. E João vai ser arrebatado em espírito, porque se ele for arrebatado em carne, ele não suportar. Aleluia. Os olhos de fogo são os olhos que estão queimando qualquer tipo de problema que tiver na tua vida. Ele é tão poderoso, irmão, que você não imagina o poder que tem esse Jesus diante dessa prova que você está passando. Você vai ver Abacuque, irmão. Abacuque, eu começo a dizer que Abacuque ele vai escrever algo sobrenatural. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você vê que janeiro começa, fevereiro, maio, julho, começa um travamento. Nós estamos no meio. E Abacuque vai escrever sobre isso, sobre os desafios do meio dos anos. Pode ler lá em Abacuque. Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra, e a notifica, Jesus. Deus a notifica. Mas de repente, quando Abacuque está reclamando, quando Abacuque está lamentando na prova, quando Abacuque está questionando que os campos estão destruídos, não tem recurso financeiro para o povo de Israel, está tudo destruído. Pode abrir lá em Abacuque que você vai ver. E de repente ele começa a contemplar, irmãcita, o homem vestido de linho branco, o homem com sapato de fogo, o homem que na tua mão saía tocha de fogo. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem passava, qualquer praga era destruído, qualquer demônio era apagado. Mas quando Abacuque vai ver isso, você vai ver lá em Abacuque que entra uma podridão nos ossos de Abacuque. Ele começa a temer, ele começa a dizer: não,
autoridade. Eu tenho que olhar para o tamanho do homem que eu estou servindo. Ele não é qualquer homem, ele é o quarto homem da fornalha de fogo acesa. Abacuque vai mudar a tua oração. Olha a oração de Abacuque, irmã. Sabe qual que é a oração de Abacuque agora? Abacuque diz: não me lamento mais sobre a minha prova, porque eu sei que a minha prova está na mão do Todo-Poderoso. Aí ele vai dizer assim, irmão, olha aqui o que ele vai dizer. Olha para mim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja campo nas vias, não haja mantimento, eu todavia, eu louvarei o Deus da minha salvação. Qual que é mais melhor para você? É louvar a Deus em meio às provações e ver Deus abrir porta, ou questionar? Qual que é melhor? Abacuque se converte no meio dos anos. A glória do Senhor desce. As nossas aflições deste mundo não é comparada à glória que Deus tem para nós. E se Deus permitiu nós ficar nesse mundo, passar o coronavírus, porque já tem uma onda de enfermidade chegando aí, eu creio que Deus está segurando nós. Mais um ano Deus vai segurar, porque aquele que confia no Senhor, como Abacuque, como João na ilha de Pátio, o Senhor está segurando nós com as suas mãos fortes. Pode ficar descansado, porque a tua casa está segura pela mão do Senhor. Não está segura pela seguradora do banco, não está segura pelo guardinha que passa na rua, mas está segura para aquele que tudo pode. Por aquele que entra lá. Aquele que entra lá para fazer mudança. Aquele que entra lá, irmão, para destruir as obras do inimigo e fazer coisas novas. E os seus pés era semelhante ao latão reluzente. Meu Deus. Ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. A voz de muitas águas está falando com você hoje. Fica calmo, fica calmo. Sou eu que estou governando aí no mundo. Sou eu. Acalma teu coração, porque eu estou no comando de tudo. Quando Deus quer paralisar alguma coisa, irmão, ninguém pode impedir. Ele é poderoso. Ele para até o traficante do morro. Ele para o presidente dessa nação. O homem não pode mais do que Deus. E eu vou ver um versículo na Bíblia que diz: orai pelos homens, pelas vossas pátrias, porque os homens são corrompidos, mas o Deus que nós servemos, Ele é fiel. Ele é um Deus fiel, irmão. Nós vivemos num mundo corrompido, onde todos os dias as pessoas estão se corrompendo por causa do dinheiro, por causa da ganância. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não vamos se corromper, porque nós não vamos se corromper com as coisas deste mundo, porque o que nos aguarda é maior. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que miserável é o homem que pensa só nas coisas dessa terra e esquece da vida. Eu quero ler um parênteses aqui, que João vai dizer assim, ó, em Apocalipse, no primeiro e no capítulo 3 de Apocalipse, vai dizer assim, ó: bem-aventurado é aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está. Se você não guardar essa palavra,
vencer. Ele está dizendo que o tempo está próximo. Ele está dizendo a vida dele está próxima. Aleluia. Às vezes a pessoa, irmão, eu fico tão admirada que as pessoas vão chegar em você e vão dizer assim, ó: ah não, aceitar Jesus, ah não, tô novo demais, não, hoje não, ah, eu vou dar mais um tempo. Quem diz que nós manda na nossa vida? Fala para mim. Você garante que você chega na sua casa hoje? Você não garante. Isso é o problema. Isso é o problema. Nós não garantimos. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurado aquele que ouve essa palavra e guarda e a pratica, porque o tempo está próximo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que venceu e o que há de vir. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía aguda espada de dois. A espada é a palavra. Conforme eu prego, ele é a palavra que penetra. Conforme eu prego, a palavra corta. Conforme eu prego, ela entra. Ela destrói as bagagens do inimigo, trazendo o recurso do céu para a nossa vida. Aleluia. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Meu Deus. Glória a Deus. Seu rosto era como o sol. Você consegue olhar para o sol? Fala para mim se você consegue olhar para o sol 1 minuto. Assim você não consegue olhar na face de Deus, de Jesus. Os dois é igual. Você vai ver Moisés, quando ele desce do monte, ou quando ele está falando com Cristo, ele vai dizer: eu quero ver a sua face. Moisés, você não pode ver minha face, porque senão você vai morrer. Ninguém pode ver a face dele, porque morre, sua carne é podre, ela derrete. É ou não é? Sabe o que Deus vai falar então para ele? Vamos fazer o seguinte: eu vou passar de costa, você vai ver só minha costa, porque um dedo que Deus tocar em você aqui hoje, irmão, você não suporta agora, porque Ele é agora. Qualquer carne, você quer saber de uma coisa? Presta minha atenção. Se hoje Deus resolver arrebatar algum de vocês, só para mostrar a glória, vocês não querem mais nada. Nunca mais. Enquanto você está na carne aqui, irmão, você não quer ir embora dessa terra, mas o dia que Deus te levar para ver a glória desse terra. Aleluia, Jesus. O Espírito almeja a glória de Deus, é a carne que almeja o pecado. Um dia eu quero pregar sobre isso, a carne e o Espírito. Está entendendo? Então Deus vai passar de costa. E quando Moisés está descendo do monte para encontrar com o povo, o que o povo fez? O que o povo fez, igreja? Eles não suportaram, porque a glória de Deus tomou o rosto de Moisés, e eles tampavam o rosto com os seus lenços, para não contemplar a glória que estava no rosto de Moisés. E dizia: Moisés, nós não conseguimos olhar. A carne deles apodreceu, eles caíram em terra. Tampa o seu rosto, Moisés, para que nós não vejamos. O povo não aguentou a glória de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, a glória dele resplandece no seu rosto. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que quando você entra nos lugares, alguém olha para você e diz assim: você é crente, né? Porque eu estou vendo no seu semblante. É a glória de Deus que eles estão vendo. É a glória. É a glória do Senhor. Crente tem que andar com a glória. Crente tem que entrar nos lugares e chamar a atenção das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Perguntaram assim para mim: a senhora não vai na festa, né? Eu não sou da festa. Eu só vivo uma festa no céu. Não, mas lá na festa tinha um monte de crente. Eles não são crentes. Eles são participantes. Porque o cristão está separado do mundo para Cristo. Aleluia. A senhora não vai? Se Jesus mandar eu ir no inferno hoje para pregar a palavra dele, pode ter certeza que eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Se tiver um rodeio aqui semana que vem, se Jesus falar, põe uma caixa de som lá e prega para cada um que estiver entrando lá, eu vou pregar. Porque ele mandou eu ir lá. E ainda vou dar um papelzinho e dizer: se arrependa. Aleluia. É isso que Deus quer. Deus não quer que nós participemos, mas Deus quer que nós levemos a palavra. E aonde João levou a palavra? Na ilha de Pátio, aonde só tinha prisioneiro. Mas a Bíblia vai dizer que um tempo determinado de Deus chegou na vida de João. Aleluia, glória a Deus. O mesmo homem que lançou João daquela prisão, chegou o tempo dele morrer. Chegou o tempo da igreja crescer. Aleluia. O tempo de luta pode chegar, mas vai chegar o tempo da nossa família se converter. Vai chegar o tempo de Deus levantar. E antes de Jesus voltar, você vai ver seus filhos servindo a Deus. Você vai ver a tua casa se entregando a Cristo. Pode gravar no teu coração essa mensagem de hoje. Estamos no tempo da prova, mas a prova vai trazer fruto para a casa do Senhor. João está quietinho lá, vendo a glória. João está quietinho. Mas você vai ver que esse imperador, ele vai morrer. E quando esse imperador morre, a Bíblia vai dizer que João é solto da prisão. Porque entra outro governo, e aquele outro governo manda ordem para desprender todos os prisioneiros que estão na ilha de Pátio. Não foi só João, mas quando desprende, está tudo convertido em Cristo. Olha que coisa linda. Aleluia. João chega lá para entregar o evangelho da palavra. Passa o tempo determinado da revelação de Cristo. Mas quando João sai, ele sai com presbítero, ele sai com diácono, ele sai com pessoas capacitadas, preparadas. E a Bíblia vai dizer que ele vai para Éfeso. E Éfeso ali já está esperando, a igreja já está esperando. A igreja está ansiosa. E eu quero te dizer, quando você sair dessa prova, vai sair vaso da tua casa, vai sair missionário, vai sair pessoas capacitadas pelo reino do céu. A tua prova de hoje, irmão, será a salvação da tua casa. Glória a Deus. Pode ter certeza do que Deus está me usando aqui hoje. A tua prova de hoje, você vai ser o alicerce e a base da salvação da tua casa. A tua casa vai servir a Deus por causa da sua perseverança na prova. Por causa da sua perseverança. Você tinha tudo para não vir nesse culto hoje, mas Jesus te escolheu para vir nesse culto hoje. Aleluia, glória a Deus. E João então vai ver, irmã Cida, o barco chegando, pegando todos os prisioneiros. Aleluia. E Elson está ansioso. Eu creio que Elson agora vai fazer um congresso.
dos novos convertidos em Cristo. Eu creio que não tinha um tanque ali, ô Lucas, para batizar, mas eu creio que João jogava água na cabeça dos prisioneiros e dizia: está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali ele fazia ceia, ali foi algo tremendo, a glória de Deus desceu, e Deus está falando: eu estou preparando a tua casa, eu estou preparando a tua família para ter um encontro comigo, e esse encontro será real, como eu tive com João. Amém, igreja? Que Deus abençoe, que essa palavra ela venha penetrar no teu coração nesta noite. Ela venha ser luz para as nossas vidas, lâmpada para os nossos pés. Amém? Quem recebe essa palavra da glória a Deus?